Então vambora, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Acorda Vascão aqui no nosso canal do Gigante Vasco. Um Acorda Vascão não tão bom assim de ser feito, pois ontem, infelizmente, no Parque do Sabiá, em Uberlândia, o Vasco perdeu um vexame pelo placar de 2-0 para a equipe do Nova Iguaçu. Uma derrota que preocupa e principalmente liga o sinal de alerta ao torcedor. Será que esse elenco do Vasco vai sustentar um 2024? Vai sustentar uma Copa do Brasil? Vai sustentar um Campeonato Brasileiro? A gente, é claro, vai falar sobre isso aqui neste Acorda Vascão, sobre as carências neste atual elenco, falar também sobre a entrevista coletiva de Emiliano Dias, onde fala sobre muita coisa, pede desculpa ao torcedor, fala sobre o clássico que vai acontecer agora, nesse próximo domingo, contra o Flamengo, e falar também, é claro, sobre a arbitragem, porque olha, Ferge, parece ser brincadeira. Segundo jogo do Vasco consecutivo que os árbitros que foram os responsáveis pelo apito são suspensos. Tanto Tarcísio Pinheiro Caetano e agora quanto também o senhor João Marcos Fernandes estão suspensos do quadro de árbitros da Ferge por erros crassos em partidas do Vasco da Gama. A gente, é claro, vai falar sobre tudo isso aqui neste vídeo agitado, movimentado, com muitas novidades que você, é claro, não poderá perder. Mas olha, antes de começar aqui o nosso conteúdo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E olha, Vascão, é o seguinte, né? Você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito, venha aqui embaixo agora, onde tem essa palavrinha inscrever-se. Aperte nela agora e já faça parte da nossa família. Caso você ainda não nos conheça, estamos aqui todos os dias, 3 vezes ao dia, com o Acorda Vascão sempre às 7 horas da manhã. Esse vídeo que vocês estão vendo agora sempre sai às 7 horas. O Fala Gigante pela parte da tarde e o Boa Noite Gigante na parte da noite. Então deixe já se inscreva no nosso canal. Além disso, deixe também o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar o crescimento do nosso conteúdo. Tranquilo? De vascaíno para vascaíno, porque aqui, né, claro, é muito Vasco da Gama. Vambora então falar logo de Vasco, começar esse Acorda Vascão movimentado e com muitas novidades a você, torcedor Cruz Maltino. Começar aqui, primeiramente, é claro, falando sobre ontem, pois infelizmente no Parque do Sabiá o Vasco foi derrotado para a limitada equipe do Nova Iguaçu. O Vasco não foi bem, entrou em campo com uma equipe alternativa composta por Léo Jardim, Maicon e Léo, Igor Juliano na lateral esquerda, Paulo Henrique na lateral direita, uma zona de meio campo formada por Zé Gabriel, Prachetes, Serginho, Rossi e David, e um ataque composto pelo único homem de frente, Ryan. O Vasco, numa primeira etapa muito ruim, conseguiu nem sequer levar perigo ao gol do Nova Iguaçu, e o jogo foi um pouquinho modificado no segundo tempo, quando entrou Paielo, Lucas Piton, João Vitor, Eric Marcos. O Vasco conseguiu dar uma mexida, mas mesmo assim não foi o suficiente para conseguir sair com os 3 pontos ontem de Uberlândia. O Vasco terminou essa partida com 51% apenas da posse de bola, enquanto o Nova Iguaçu, é claro, com os outros 49%. Com relação às finalizações, o Vasco chegou apenas 12 vezes ao gol do Nova Iguaçu, enquanto o Nova Iguaçu 8 vezes ao gol do Vasco, sendo 3 chutes certos para o lado do Vasco e 3 finalizações certas para o lado do Nova Iguaçu. Um jogo muito equilibrado. E é claro, vascaíno, não poderia ser assim. Um Vasco e Nova Iguaçu foi o que eu exatamente falei no pós-jogo de ontem. Um Vasco e Nova Iguaçu não pode ser equilibrado. Com todo o respeito do mundo ao Nova Iguaçu. Um Vasco e Nova Iguaçu, o Vasco tem que amassar. O Vasco tem que ser superior. O Vasco tem que engolir sempre o Nova Iguaçu. Volto a repetir. Com todo o respeito ao Nova Iguaçu. Mas tem que ser assim. Tem que ser assim contra o Nova Iguaçu, contra a Portuguesa, contra a Sampaio Correia, contra a Bangu. O Vasco tem que ser muito superior. E ontem não foi. Ontem o Vasco foi inferior, ontem o Vasco foi mal e saiu perdendo pelo placar de 2-0. E é claro, o mínimo, Emiliano Dias foi até a entrevista coletiva e mandou um recado ao torcedor vascaíno, aos mais de 9 mil cruzmaltinos que estiveram presentes ontem no Parque de Sabiá. Um pedido de desculpas pela péssima atuação do Vasco ontem, vista em Uberlândia. Acho que no es presión y torcida después de lo que vivió a Genchi el año pasado, que fue algo que ninguém va a conseguir más en la historia del fútbol, porque era algo imposible de hacer. Y este grupo está acostumbrado a la presión.
Então acho que não, isso hoje salió todo mal. Siento vergonha em falar isso, mas é assim, porque o grupo não merece isso, o torcedor não merece isso, Vasco não merece isso, e a gente tem que melhorar, não tem outro jeito. Acá pode meter um montão de excusas, mas acá as excusas não valem. Deu todo ruim, tem que trabalhar, botar a cara, assim, uma pressão a gente não sente, nunca. Nos sentimos quando chegamos que estava último el time, menos vamos sentir ahora en un principio de temporada. No, eso no. Son todas excusas que a gente no tiene. Sabemos que tenemos mucho para dar, mucho para mejorar, porque el grupo es fuerte, el grupo pasó por situaciones muy difíciles. Yo acredito mucho en el grupo, acredito mucho en mis jugadores, entonces acontece, estos juegos acontecen, no, a ninguém gosta que aconteça, mas corregir errores y botar la cara y Vasco lutar hasta el fin, es así. La primera cosa que quiero falar, que nunca aconteció de que la gente está acá en Vasco, un día que salió todo mal, solo pedir disculpas al torcedor, porque el torcedor no merece eso. Entonces, volvemos acá a botar la cara, mas son esos juegos que dan todo errado. Entonces, el análisis del juego es que fue todo errado, no. Tenemos que continuar trabajando, mejorando, porque a gente está en un proceso de eso. Mas, nada, vuelvo a repetir, solo pedirle disculpas al torcedor porque acho que no merecen eso. O clásico, a gente tiene que jugar vida o morte, como todos los juegos que estamos jugando. Hoy aconteció una fatalidad porque creo que erramos todo. Todo lo que estamos acá dentro del Vasco erramos todo. Entonces, acho que el derbi es un buen parámetro porque cuando las cosas vienen mal, aí los derbis você tem que sacar um plus para jogar sobre esse tipo de jogos. Então, né, torcedor, como vocês viram aí, situação muito tensa, muito complicada, que liga o alerta do torcedor vascaíno. O Emiliano falou também sobre o assunto, principalmente se tratando da peça de reposição para Paulinho, mas isso a gente vai deixar para falar já já. Porque antes de fechar esse assunto Vasco e Nova Iguaçu, a gente não pode passar despercebido sobre a arbitragem do senhor João Marcos Fernandes na tarde de ontem em Uberlândia. O que a Ferj está querendo fazer com o Vasco? É uma pergunta que eu, sinceramente, gostaria muito de fazer. Porque lá na primeira rodada já foi uma péssima arbitragem. Um Vasco e Boa Vista dentro de São Januário, onde o Capaz recebeu uma cotovelada, o rosto sangrou, o rosto não, né? A região da cabeça houve um grande machucado, saiu sangue para tudo quanto era lado, e nem sequer falta foi marcada no lance, amarelo não foi dado, e muito menos o cartão vermelho. Isso na primeira rodada. Na quarta rodada, na última, houve um Vasco Bangu, onde a gente nem precisa ir muito além, né? O senhor Tarcísio Pinheiro Caetano expulsou o Jair num lance vergonhoso, vexatório, ridículo, posso usar vários outros adjetivos aqui, um lance inexistente, e deixou de expulsar dois jogadores do Bangu, né, por uma entrada violenta no Eric Marcos e uma entrada também muito violenta no Zé Gabriel. Dois lances que poderiam quebrar a perna dos jogadores vascaínos. E ontem também, né, houve vários lances. Uma tesoura no Rossi, em que nem sequer falta foi marcada, o que é uma loucura, um absurdo. E uma entrada muito violenta do senhor Caio Tenório, um cria das categorias de base, no mesmo Rossi também. Na primeira etapa, além, né, de um lance fortíssimo no Paê no segundo tempo, que poderia ter lesionado o Paê. Então foram dois lances muito duros no último domingo e 3 lances ontem que eram lances para expulsão. Nada foi marcado, amarelo apenas no lance do Paê foi dado. Na entrada violenta do Caio Tenório nem sequer a falta foi marcada, assim como também, né, na entrada violenta em cima do Rossi na segunda etapa na tesoura nem sequer a falta foi marcada. Uma bagunça tremenda, o que comprova que tem algo estranho aí acontecendo se tratando de Vasco, pois não é normal, na minha opinião, dois árbitros terem a postura tão ruim quanto tiveram nos últimos 2 jogos. Tarcísio Pinheiro Caetano e também o árbitro de ontem, que foi o João Marcos Fernandes. A canela do Rossi ficou desse jeito aí, ó, que tá aparecendo na imagem a vocês, sangrando após a dura entrada de Caio Tenório. Mas olha, vascaíno, com todo respeito, não seria para menos. Eu ontem, né, no Fala Gigante, salvo engano, eu falei com vocês sobre o senhor João Marcos Fernandes, um árbitro que no ano passado, em 2023, em competições oficiais, olha os jogos que ele apitou. Foram 3 partidas na Copa Rio, aqui do Rio de Janeiro. Copa Rio, no caso, um torneio sub-20. Foram 2 partidas da terceira divisão do Campeonato Carioca.
foram 2 partidas na 4ª divisão do Campeonato Carioca, foram 5 partidas na 2ª divisão do Campeonato Carioca, foi um jogo na 5ª divisão do Campeonato Carioca e foi também uma partida no Brasileiro Feminino Sub-20. Ele, no ano passado, não apitou em nenhum jogo profissionalmente. Ou seja, em nenhuma partida o senhor João Marcos Gonçalves Fernandes entrou em campo apitando em um jogo de futebol profissional. Apenas na base. Competições da CBF foi um Fluminense e Corinthians Sub-17 no Estádio Luso Brasileiro, foi um Flamengo e Botafogo na Gávea pelo Sub-17 e também um Fluminense e Cefamã no Sub-20 no Estádio das Laranjeiras. Esse é o árbitro que esteve presente ontem. Um árbitro que apitou os jogos da 5ª, da 4ª, da 3ª e da 2ª divisão do Campeonato Carioca do ano passado e chegou para apitar um Vasco e Nova Iguaçu ontem, no Parque do Sabiá, em Uberlândia, para mais de 9.000 pessoas. Um árbitro que não tem experiência nenhuma para apitar um jogo como o de ontem. Um jogo de um clube gigante como o Vasco da Gama, num Parque do Sabiá, contra um bom Nova Iguaçu, uma equipe conhecida no futebol carioca. E aí ele faz essas bizonhices, essas bizarrices, né, que fez ontem sob o comando do apito. E aí, meu amigo, é pedir para dar ruim. E deu ruim. Mais uma atuação vergonhosa. E assim como aconteceu no último domingo, que a Ferj afastou o árbitro Tarcísio Pinheiro Caetano, ontem também o senhor João foi afastado. A Ferj, através de uma nota, disse assim: por verificar falhas gritantes na parte disciplinar da arbitragem de Nova Iguaçu e Vasco, completamente em desacordo com as instruções do Departamento de Árbitros e fora do padrão de excelência estabelecido como regra pela Federação de Futebol do Rio de Janeiro, o Departamento da Arbitragem, DFRJ, decide pelo afastamento do juiz João Marcos Gonçalves Fernandes da relação de árbitros do Campeonato Carioca 2024. A grande pergunta que fica é quem paga essa conta, né? Porque hoje a Ferj determina que os 4 primeiros colocados da Taça Guanabara vão para a Copa do Brasil e o campeão da Taça Rio, que é uma disputa entre o 5º e 8º colocado, o campeão dessa disputa consegue uma vaga na Copa do Brasil. A minha pergunta é, quem vai pagar a conta se o Vasco nem sequer conseguir se classificar para a Taça Guanabara? Porque dos 2 jogos contra Bangu e Nova Iguaçu, o Vasco conseguiu conquistar apenas 1 ponto, de 6 em disputa. Algo que jamais poderia ter acontecido. Houve um desempenho ruim? Sem dúvida nenhuma. Um desempenho vergonhoso, vexatório da equipe, principalmente ontem contra o Nova Iguaçu, mas não justifica. O Vasco foi duramente prejudicado nesses 2 jogos e é só contra nós que a arbitragem erra, é só contra nós que o árbitro erra, é só contra nós que o árbitro é afastado, é só contra nós que erros gigantes como esses vêm acontecendo. E o torcedor vascaíno, sinceramente, está completamente desgastado com todos esses erros dentro das 4 linhas. Já chega de nota, já chega de reunião, tem que ir para uma postura mais incisiva para que o Vasco da Gama volte a ser respeitado. Mas enfim, né, pelo menos o árbitro foi afastado e a gente espera que tanto ele quanto o senhor Tarcísio Caetano não voltem mais a apitar jogos do Vasco da Gama. Mas a grande preocupação do torcedor cruzmaltino nesse momento, né, vascaíno, é no caso reforço, reposições, contratações. Porque ontem ficou nítido contra a equipe do Nova Iguaçu que não dá. O Vasco precisa contratar. O Vasco precisa trazer reforços para dentro do seu elenco. Um meia ofensivo, porque ontem, antes do Paê entrar em campo, o Vasco não criou nada, porque não tinha um meio campo. O Vasco ontem entrou com o Zé Gabriel como primeiro volante, que tem a função plena de desarmar e é a função do atleta. O Praxedes tentando fazer essa ligação entre o sistema defensivo e o sistema ofensivo. E 3 atacantes, David, Rossi e Serginho, tentando criar jogadas e fatiar junto ao Ryan. Nada deu certo. Um meio-campo completamente desencaixado, né? Com Zé, Praxedes e essa trinca ofensiva. O Paê entrou e mudou um pouquinho a cara do jogo. Porque o Paê entrou na vaga do Serginho e, salvo engano aqui, entrou ao lado do Paê o Piton e o João Vitor. Então não mudou muito o sistema ofensivo, apenas a entrada do Paê no lugar do David. O Serginho permaneceu na partida. Conseguiu mudar um pouco. Por quê? Porque aí abriu o Serginho no lado, abriu o Rossi no outro, e o Paê circulou atrás dessa trinca ofensiva formada por Serginho, Rossi e Ryan. Mas mesmo assim não criou muito, porque o Praxedes não é esse homem de criação, o Praxedes não é esse homem de desafogo, o Praxedes não é esse homem de bola longa, ele até tenta, é muito esforçado, mas não tá saindo, tá faltando técnica pro Praxedes, principalmente nesse primeiro semestre de 2024. E ficou nítido, principalmente nessa primeira etapa, onde o Paê ainda não estava presente, que falta esse homem, esse reserva para o Paê, esse homem para compor o sistema de meio campo quando o Paê não tiver à disposição. Ontem a gente teve informação, né, lá da imprensa turca,
que há o nome do Lincoln Henrique, salvo engano, na mesa da diretoria vascaína. Um jogador muito bom, né? A gente trouxe os números do Lincoln a vocês, um atleta aí de 25 anos de idade, jovem, cria das categorias de base do Grêmio, que se destacou muito vestindo a camisa do Santa Clara, em Portugal, com números que ultrapassam aí a casa das 30 participações em gols, com menos de 100 partidas com a camisa do Santa Clara. Então, números muito bons, números de um atleta que, vestindo a camisa do Fenerbahçe, na última temporada, em 34 partidas, marcou 2 gols e deu 8 assistências. Então, números bons, um jogador que poderia fazer essa função de camisa 10 com a ausência do Payet. Até o momento não temos informações, mas é um nome que o Vasco mira no mercado. Mas além de tudo, né, além da chegada desse camisa 10, um nome que preocupa muito o vascaíno é nem um nome em si, né, mas uma peça de reposição para a ausência de Paulinho. O Vasco não poderá sem ficar esse jogador para a temporada de 2024. Não dá, não tem como. O Vasco precisa de um Paulinho Paula para o seu elenco. Ontem ficou mais do que nunca nítido que o Vasco sem Paulinho rende. O Vasco rendeu muito, principalmente naquele jogo contra o Madureira, que ficou muito nítido assim na minha cabeça, né? O Vasco no primeiro tempo sem Paulinho e Payet era 1, e no segundo tempo com Paulinho e Payet mudou da água para o vinho, e os dois sempre juntos participando das jogadas. Aquele entrosamento começou a acontecer e foi quebrado com a lesão do Paulinho. Ontem o Payet entrou, mas faltou o Paulinho ao lado dele. Falta um jogador. Quem tentou desempenhar essa função do Paulinho ontem foi o Praxedes. Meu amigo, não dá. Não dá. Muita diferença técnica. Então o Vasco precisa ir ao mercado buscar um jogador para essa posição. Um atleta também falado ontem foi o caso do Matheus Rossetto, jogador de 27 anos, que está livre no mercado após passagem pela Atlanta United, até chegou a vestir a braçadeira de capitão, né, no clube norte-americano. Nesse momento ele quer retornar ao Brasil e seria um dos nomes aí na mesa da diretoria vascaína para chegar ao Vasco da Gama, para ser essa peça de reposição para o Paulinho. Se for Rossetto, se for Coronado, como já foi um nome falado também, mas que não estaria de acordo com a comissão técnica, independente de quem for, o Vasco vai precisar contratar. E é claro, na noite de ontem, após o vexame para o Uberlândia, a partida que nitidamente foi mal o Vasco da Gama, até por uma ausência de Paulinho, Emiliano Dias, que representou a comissão técnica do Vasco na entrevista coletiva, falou sobre Paulinho e a possibilidade de uma peça de reposição para ele. Dê uma olhada aí nas palavras de Emiliano Dias na entrevista coletiva após a partida. Sí, sí, escuché. Mas siempre acontece que con uno, cuando el Chimi no agarra, siempre se la tiene que agarrar con alguno. Tenemos mucho para mejorar. Acontece que siempre la torcida pega a uno y es normal. El torcedor cobra, el torcedor pretende más. Mas a gente vai seguir apoiando este grupo porque este grupo fez história em Vasco e vai continuar fazendo, eu não tenho dúvida disso. Lo de Paulinho, bueno, fue un golpe muy duro, más allá del jugador que él es, la clase humana. Fue un golpe muy duro para el grupo, muy duro para nós. A gente adora a Paulinho, no solo como jugador, mas como persona, es un lutador, es un cara magnífico. Entonces, ¿cómo se dice? Machucó, ¿no? Machucó más por el lado humano que por el jugador. A gente va a tener que rever ahí cómo suplantamos a él, mas pensar, esto aconteció hace 2 días. Fue muy duro para el grupo. El grupo estaba golpeado por el Paulinho porque es parte de la familia y cuando uno de la familia acontece algo, es duro. Então, como vocês viram aí, né, rapaziada, Emiliano Dias deixa bem entreaberto que realmente vai precisar de uma reposição para a Paulinho. Ele diz que até o momento todos estão muito tristes, foi um golpe muito duro, mas ele complementa: vamos rever como substituí-lo. Ou seja, ele deixa aí bem claro que vai ser necessário repor a saída de Paulinho, um jogador muito importante para esse atual elenco do Vasco, o tal do área-área, um jogador que pisa muito bem no sistema defensivo, como pisa também participa das jogadas ofensivas. O certo é, o Vasco vai ter que arranjar dinheiro para trazer um meia para repor Paulinho Paulo. A gente vai ver as cenas dos próximos capítulos. Muita água ainda rolará embaixo dessa ponte, é claro. Faremos questão de trazer a vocês. A gente, nesse momento, fica por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo desta quinta-feira. Aguardamos você aí do outro lado, se inscrevendo, compartilhando o nosso conteúdo, ajudando o nosso canal. E como sempre falamos aqui, se inscrevam, compartilhem e saudações vascaínas.